Bom, muito boa noite, nós estamos dando início à nossa 10ª aula da disciplina História Econômica Geral, para o curso de Economia da Universidade Federal do Pará, e nessa aula nós vamos trabalhar com a polêmica sobre a transição do feudalismo ao capitalismo. Bom, só para resgatar um pouco o percurso que nós estamos entrando na parte final da terceira parte do curso. Na primeira parte, nós trabalhamos com conceitos introdutórios, a importância da disciplina de História Econômica Geral, o conceito de História e Historiografia, o que é História Econômica, e uma discussão sobre a origem da História Econômica e as principais correntes de pensamento que se debruçam sobre a análise da historiografia econômica. Partimos para um segundo momento, a transição do feudalismo para o capitalismo. Nós iniciamos falando um pouco sobre o que é o capitalismo, depois nós tivemos uma aula para discutir um pouco sobre a questão do surgimento, do desenvolvimento, do ápice, do declínio do feudalismo. A partir daí nós tivemos condições de fazer uma comparação entre as instituições que moldam o feudalismo e as que moldaram o feudalismo, e a partir daí entramos no processo de análise da transição do feudalismo para o capitalismo. Trabalhamos com a expansão comercial e marítima, discutimos a questão do mercantilismo e o Estado absolutista, e na aula passada discutimos as transformações da propriedade fundiária e da produção artesanal e manufatureira. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a polêmica sobre a transição do feudalismo para o capitalismo. Ou seja, essa discussão ela é polêmica, existem pontos de vista divergentes, e o que eu espero no final da aula é que vocês consigam responder a essa questão, na verdade. Vocês tenham condições de responder a nossa questão norteadora número 10, que diz o seguinte: apresente as visões acerca do processo de transição do feudalismo para o capitalismo nos modelos demográfico, mercantil, marxista, neoclássico e neo-institucional. Bom, a bibliografia básica da nossa aula é o capítulo 4 do Sais e Sais, e com ele nós estamos terminando a segunda parte do nosso programa. Para complementar a literatura de hoje, eu estou utilizando o seguinte referencial bibliográfico complementar, e na medida em que eu for utilizando, eu vou fazendo menção aos textos e fazendo menção também aos autores. Bom, nossa aula está estruturada em 5 momentos. Nós vamos começar discutindo o modelo demográfico, nós vamos partir depois para o modelo mercantil, vamos trabalhar com os 2 modelos marxistas, vamos comentar sobre o modelo neoclássico e vamos terminar falando do modelo neo-institucional. Portanto, é possível perceber que existem visões diferentes sobre a transição do feudalismo para o capitalismo, ou seja, não existe uma única visão. Normalmente, os cursos de História Econômica Geral, eles centram basicamente em uma visão. Eu gosto muito desse livro do Flávio Azevedo Marques de Sás e Alexandre Marchand de Sás, porque eles apresentam alguma literatura, eu diria, fazem um contraponto de vários pensamentos, de vários autores, várias correntes analíticas, e nesse capítulo eles trazem esses modelos analíticos para o debate sobre o processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Bom, o que a gente pode falar sobre a transição do feudalismo para o capitalismo? Primeiro, essa discussão sobre a transição do feudalismo para o capitalismo sempre teve envolta em discussões e polêmicas entre os historiadores. Não há um consenso. Há visões divergentes, há visões antagônicas, mas há uma questão central. Qual é a questão central? Quais as forças que moveram a sociedade de uma forma de organização feudal em direção a uma outra forma chamada capitalismo? Ou seja, quais foram os elementos propulsores dessa dinâmica de transição do feudalismo para o capitalismo? Uma imersão sobre esse tema certamente nos levará e vai nos levar nessa aula a uma pluralidade de interpretações. Nós já vimos em aulas anteriores que existem várias
correntes de pensamento na historiografia econômica, existem várias cosmovisões, existem questões epistemológicas diversas, e essas questões elas acabam se materializando nas divergências desses autores. Então, é preciso, portanto, nós termos uma certa cautela nas comparações, na medida em que também alguns autores partem de conceitos diferentes sobre feudalismo e capitalismo. E isso eu vou também enfatizar um pouco na aula de hoje sobre isso. Mas, em geral, é sempre possível encontrar na expansão do mercado uma importante convergência explicativa entre muitos analistas. Ou seja, a expansão do mercado ela passa a ser uma condição necessária para o surgimento do capitalismo. Vamos iniciar com o conhecido, famoso modelo demográfico. Então, a gente tem observado em aulas anteriores que existe uma dinâmica demográfica importante nesse período, que começa ali no século XI, XII, vai até o século XV, XVI. Há, portanto, um pêndulo demográfico que, para alguns autores, ajuda a explicar a dinâmica de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, esse modelo demográfico, ele aparece mais como uma espécie de um recurso descritivo do que como uma explicação do desenvolvimento da sociedade feudal da Europa Ocidental. Teve fundamentalmente como expoentes um autor francês, o Emmanuel Laroy, e os ingleses Michael Mosley Postman e John Hatcher. Então, esses autores, Emmanuel de la Roy Landry e Michael Mosley Postman, junto com John Hatcher, foram os três autores que trabalharam com essa questão do pêndulo demográfico, do movimento demográfico, como sendo um elemento importante para ajudar a compreender, entender, explicar a transição do feudalismo para o capitalismo. Qual é o princípio do modelo? Existe um princípio fundamental. O princípio fundamental é que há uma relação entre população e disponibilidade de recursos naturais, em especial a terra. Ou seja, existe uma relação direta entre o número de habitantes, a população e a disponibilidade de recursos na terra. Ou seja, quanto maior a população, menor a oferta de terras, e quanto menor a população, maior a oferta de terras. Então, o desenvolvimento e a crise do feudalismo para esses autores é analisado, sobretudo, com base nesse mecanismo demográfico, nessa dualidade. Tá? Então, existe uma relação, portanto, inversa. Quanto maior a população, menor a oferta de terra, porque maior é a demanda por terra, quanto menor a população, maior a oferta de terra. Então, esse argumento, por muitos autores, ele é chamado de malthusianismo ou também de neo-malthusianismo. Então, qual é a lógica que está por detrás disso? A lógica, fundamentalmente, é que a disponibilidade de terras e a sua produtividade são elementos importantes para explicar a expansão e declínio do feudalismo. Ou seja, a expansão e declínio do sistema feudal podem ser explicados pela capacidade de produção de alimentos frente à demanda dos mesmos. Aumentou a população, aumenta a demanda de alimentos. Diminuiu a população, diminui a demanda de alimentos. E, a partir daí, esse modelo se baseia em duas fases. Uma fase A, que é chamada de fase de expansão, e uma fase B, que é chamada de fase de declínio. Então, de acordo com a tabela que vocês têm aí, nós teremos fundamentalmente duas fases de expansão. A primeira fase de expansão entre os anos 1000 a 1300, a segunda fase de expansão entre os anos 1450 a 1600, e duas fases de declínio. Uma fase de declínio inicial entre 1300 a 1450 e uma fase de declínio que é o século 17. Portanto, você teria o seguinte movimento pendular. Entre 1000 e 1300, expansão, 1300 a 1450, declínio, 1450 a 1600, expansão, e século 17, uma fase de declínio. Então, vamos analisar inicialmente as fases de expansão. Fundamentalmente, como eu já disse, duas. 1000 a 1300 e 1450 a 1600. Bom, essa fase de expansão, ela se caracteriza pelo quê? Primeiro,
pela escassez populacional. Então, você tem um baixo nível populacional. Se você tem um baixo nível populacional, você tem uma ampla oferta de terras férteis. Então, há uma disponibilidade de terras férteis. Se você tem uma escassez populacional e uma oferta de terras férteis, você tem uma baixa densidade demográfica, que permite, portanto, a criação de animais, que facilita o processo de adubação e também auxilia no incremento de produtividade. Se você tem acesso a uma terra fértil, quando você lavra a terra fértil, você tem um aumento de produtividade. Então, esses elementos, eles acabam fornecendo um rápido crescimento e uma progressiva ocupação nos territórios vazios. Então, você tem, portanto, entre 1000 e 1300, um processo de aumento populacional e ocupação das terras férteis em direção cada vez maior às áreas menos densamente ocupadas. Isso acontece também entre 1450 e 1600. Bom, por volta de 1300, nós lembramos que nós tivemos aí o século XIV, 1300 a 1400, um período de declínio intenso populacional. Saímos de mais de 70 milhões de habitantes na Europa para um pouco mais de 40 milhões de habitantes. Explicamos ali os fatores que ajudam, que explicam essa queda populacional, e, portanto, você tem aí, nessa fase de declínio, os seguintes elementos importantes. Primeiro, o crescimento populacional encontra um limite. Então, você cresce de 1000 a 1300, em 1300 você tem um limite do crescimento populacional. Bom, a ocupação das novas terras, nesse momento, empurra a população paulatinamente para áreas para terrenos, para terras menos produtivas. Então, você, inicialmente, na fase de expansão, você vai ocupando as terras mais férteis, e das terras mais férteis você parte para terras cada vez menos férteis. Então, como consequência disso, o aumento da densidade populacional reduz as áreas disponíveis para a criação de animais e gera um impacto negativo na produtividade agrícola. Então, com a expansão da produção cada vez maior para áreas de menor produtividade, você tem um declínio da produtividade agrícola, lembrando que a produtividade agrícola ela é uma média. Então, você pega a terra menos fértil com a terra mais fértil e você tem uma média da produtividade. Toda vez que uma terra menos fértil entra em operação, você tem uma queda da média da produtividade agrícola. Isso faz com que haja, portanto, uma diminuição da produtividade e uma escassez de alimentos. Essa escassez de alimentos eleva, portanto, o preço dos alimentos e provoca fome, reduz a resistência da população, tornando essa população mais suscetível a doenças, a epidemias. E, a partir daí, você passa a ter um declínio populacional. Então, você tem justamente esse modelo aí, que é um modelo pendular. Bom, é um modelo muito simples e que foi utilizado para explicar o processo de transição do feudalismo para o capitalismo. O segundo modelo é o chamado modelo mercantil. Quem é o principal autor? O principal autor é um medievalista francês, Henri Pirreni. Esse autor ele é muito conhecido, ele escreveu História Econômica e Social da Idade Média, é um clássico da literatura medievalista, e ele, na verdade, é um autor belga, tá? De língua francesa. Ele é considerado, como eu já disse, um autor que impactou toda uma geração por ter feito contribuições para a análise do feudalismo bastante interessante. A obra de referência é exatamente essa, História Econômica e Social da Idade Média, que foi publicado originalmente em 1933. Então, para Pirreni, o feudalismo ele era essencialmente um fenômeno político com um poder concentrado, em especial, sobretudo, na esfera local e agrária. Bom, a base do feudalismo, para o Pirreni, era a garantia da subsistência, ao passo que a base do capitalismo, que vai suceder o feudalismo, era a busca pelo lucro. Então, você tem um modelo tradicional de busca de garantia pela sua subsistência, enquanto no capitalismo você tem a lógica da acumulação do capital, a busca pelo lucro como sendo o motor da dinâmica social. Agora,
é a tese, portanto, do modelo mercantil? A tese do modelo mercantil é que a transição do feudalismo para o capitalismo foi, em grande medida, determinado pelo renascimento comercial. Então, nesse processo de renascimento comercial que você observa, nós já discutimos aqui, século XII, você tem ali o motor da transição do feudalismo para o capitalismo. Então, você tem o adensamento das cidades, o surgimento das feiras, as relações comerciais crescentes entre as cidades. Então, aí, a partir daí, você passa a ter o processo de crise do feudalismo, a partir dessas relações comerciais crescentes e a partir do surgimento do capitalismo. Bom, é preciso lembrar que nós tivemos ali, na ascensão do feudalismo, um declínio das relações comerciais. Nós já vimos isso em aula anterior. Então, existe uma discussão, existe uma divergência. Para alguns autores, o declínio comercial se deu em função da queda do Império Romano. Para o Henri Pirreny, esse declínio comercial aconteceu a partir do século VIII, em função do bloqueio da navegação e do comércio mediterrâneo pelos muçulmanos, que impediram as atividades comerciais na Europa, enfraquecendo o dinamismo na cidade. Mas, a partir do século XI, do século XII, com as cruzadas, você passa a ter uma retomada dos territórios conquistados pelos muçulmanos, uma reconquista, portanto, ali da área de influência do Mediterrâneo, uma abertura, portanto, do comércio mediterrâneo, uma retomada das atividades mercantis. Isso na lógica de autores como Pirreny. Conforme Sais e Sais, nosso autor base da nossa disciplina, na página 111, ele vai dizer o seguinte: olha, dado o reduzido nível do comércio e da circulação monetária, os estados passaram a depender de recursos provenientes da exploração da terra e, consequentemente, daqueles que detinham a propriedade ou posse da terra. Isso conduziu à perda da soberania do chefe do Estado perante os senhores feudais, pois se tornara muito difícil mobilizar os recursos em espécie para financiar os gastos de um Estado centralizado. Então, você passa a ter, portanto, um declínio do poder, do poder feudal. Ou seja, o que ele vai estar dizendo, o autor aqui? Que o renascimento comercial, esse renascimento comercial, portanto, a expansão do mercado, a expansão do comércio, a expansão da circulação monetária, que a gente observa a partir do século XII, século XIII, ele responde, portanto, pela dissolução das relações de servidão, pela destituição do poder político dos senhores feudais em favor de um Estado centralizado e ainda pela ascensão do capitalismo. Portanto, é justamente esse renascimento comercial que vai gerar os elementos para o enfraquecimento do poder dos senhores feudais e o fortalecimento do Estado absolutista, da centralização do poder na mão do rei. Quais são as consequências, portanto, desse renascimento comercial? De acordo com Pirreny, sempre tratando de acordo com Pirreny. Primeiro, formação e desenvolvimento das cidades, criação de mercados para a consolidação de produtos excedentes, você passa a ter, como nós já vimos em aula anterior, o surgimento das feiras, o desenvolvimento de interesses pela posse da moeda, ou seja, o surgimento do mercado monetário, que permitiram, portanto, o acesso aos produtos comercializados, o que explica também a mudança da corvéia por pagamento em dinheiro. Corvéia era aquela obrigação que os servos tinham de trabalhar alguns dias na semana, 2 a 3 dias, no manso senhorial. Então, há, portanto, uma troca da corvéia pela remuneração de jornadas através de salário. Nesse sentido, o que a gente pode afirmar? Que esse comércio, que a circulação monetária, eles acabaram destruindo a autarquia política e econômica dos feudos, dissolveram as relações de servidão e estabeleceram o capitalismo, ou seja, uma lógica de busca do lucro mediante a atividade mercantil. De acordo com Pirreny, o que ele vai dizer, o Pirreny, na página 88 desse livro? O abrandamento do regime senhorial está relacionado, portanto, com o desenvolvimento do comércio. Então, conforme Sais e Sais, o que Sais e Sais vai dizer? Por outro lado,
O renascimento comercial e das cidades colocava em questão o poder feudal pela emergência de novos focos de poder, até mesmo em oposição ao dos senhores feudais, viabilizando o ressurgimento de um Estado centralizado. Desse modo, simultaneamente criavam-se condições para o desaparecimento do feudalismo como fenômeno político e da servidão como relação social. Então, o mais importante, ao renascimento comercial, corresponde também à ascensão do capitalismo, já que o autor vê a busca do lucro como a definidora do capitalismo, ao passo que no feudalismo o objetivo seria, como nós já falamos anteriormente, essencialmente a garantia da subsistência. Então, daí a afirmação do Pirreni ao afirmar que o capitalismo se firmou desde o século XII. Então, isso é um assunto polêmico, isso é um assunto que é muito discutido entre os autores, mas, de acordo com Pirreni, o capitalismo surge no século XII. Há uma divergência em relação à tese desse autor, e o que é trabalhado como sendo o mais aceito é que o capitalismo ele se consolida, portanto, com a Revolução Industrial. Mas você passa a ter, indiscutivelmente, a partir do século XII, mudanças nas instituições feudais em direção às instituições que vão modelar o capitalismo. Bom, nós já vimos o modelo demográfico, vimos o modelo mercantil e vamos trabalhar agora com os dois modelos marxistas, que são os modelos mais conhecidos e mais trabalhados nas universidades. Então, você tem os dois modelos marxistas, esses dois modelos marxistas, eles são bastante trabalhados em função dos seus autores. O primeiro autor é o Robert Brenner, o segundo autor é o Maurício Dobb. Então, o primeiro modelo de transição de Marx tem como principal expoente o Robert Brenner. Então, para Brenner, o feudalismo, para o Marx, ele transformou-se no capitalismo por meio da evolução da divisão do trabalho. Então, você passa a ter, portanto, a divisão do trabalho sendo um elemento importante na explicação dessa lógica de transição do feudalismo para o capitalismo. Conforme Sais e Sais, página 134, Corujinha está convidando vocês para a leitura, em obras como A Ideologia Alemã, Pobreza da Filosofia e Manifesto Comunista, Marx afirmaria que a divisão do trabalho, ao expressar diretamente o nível de desenvolvimento das forças produtivas, responderia à expansão do mercado e determinaria as relações sociais de propriedade e de classe. Então, a transição do feudalismo ao capitalismo, nessas obras, portanto, atende a esse princípio geral. Então, você tem justamente aí a divisão do trabalho, volto a dizer para vocês memorizarem, como sendo um elemento importante para determinar as relações sociais de produção capitalistas. Conforme Sais e Sais, ele vai dizer o seguinte, olha, a divisão do trabalho, eles vão dizer, né, são dois autores, a divisão do trabalho, antes de mais nada, entre cidade e campo, separando o artesão da produção agrícola, separação também entre função comercial e função industrial num segundo momento, crescente especialização na produção industrial, do artesanato para a manufatura, culminando quando da consolidação de um mercado mundial com a mecanização e a divisão da sociedade em duas classes, capitalistas e proletários. É uma visão, portanto, que, de certa forma, se aproxima da visão de Pirreni. Então, você passa a ter justamente ali o adensamento das relações comerciais, o estabelecimento da especialização e a consolidação do mercado mundial, com a mecanização e as classes sociais ali, os capitalistas e proletariados ali, proletários, né? Proletariado urbano, sendo elementos importantes da dinâmica da alteração. Portanto, a luta de classes é um elemento, é um motor da história, de acordo com os marxistas e nessa visão desse primeiro modelo. Bom, nós temos um segundo modelo. O que é o segundo modelo da transição de Marx? Nós temos fundamentalmente, ele é trazido por Maurice Dobb, nesse livro, A Evolução do Capitalista, que é, inclusive, um livro clássico, muito utilizado ainda como livro-texto da disciplina História Econômica Geral. Ele vai trabalhar justamente com o polo oposto do Henrique Pirreni. Bom, qual é a base do capitalismo nessa visão? É o modo de produção.
Ou seja, a tradicional lógica das forças produtivas e relações sociais de produção, conforme foi proposto originalmente por Karl Marx e Friedrich Engels. Bom, e qual é a base do feudalismo? Também o modo de produção. Ou seja, da mesma forma, as forças produtivas e as relações sociais de produção. Então, qual é o foco? Ele vai trabalhar na evolução do capitalismo na interpretação das mudanças sociais de produção que aconteceram no bojo do feudalismo e que levaram, portanto, à transição do capitalismo. Ou seja, ele vai tentar entender as relações internas que permitiram, portanto, a superação do modo de produção feudal e o estabelecimento do modo de produção capitalista. Dessa forma, a tese que ele trabalha, o Maurício Dobb, é que a transição do feudalismo para o capitalismo decorreu de dois movimentos históricos. Um primeiro movimento, o processo de transformação da mão de obra servil em mão de obra assalariada, juridicamente livre, ou seja, processo de liberação, portanto, dessa mão de obra, dos compromissos servis, se tornando, portanto, em trabalhadores livres e assalariados, trabalhadores que passam a ter somente, portanto, a sua força de trabalho como mercadoria ser comercializada no mercado, e o segundo movimento, que é o processo que destituiu a força de trabalho dos meios de produção, ou seja, o trabalho assalariado, e que ao mesmo tempo consolidou a chamada classe proprietária dos mesmos, dos capitalistas. Então, você tem um processo inicial, que é a liberação da mão de obra do campo, e o segundo, que é justamente o surgimento de uma classe chamada capitalistas, proprietária dos meios de produção. E, a partir daí, essa classe de trabalhadores assalariados só tem uma única alternativa para a sua subsistência, que é vender a sua força de trabalho para os proprietários das forças, dos meios de produção, das máquinas e equipamentos. Então, conforme Sais e Sais, página 117, que eles vão dizer o seguinte, em outras palavras, foram as contradições internas do modo de produção feudal que levaram à sua desagregação por meio de um conflito pela disputa do excedente. Em outros termos, pela luta de classes. Portanto, a luta de classes é também o motor da história. Bom, mais um modelo demográfico, modelo mercantil, os dois modelos marxistas, vamos trabalhar com o modelo neoclássico. O que o modelo neoclássico vai nos trazer? Bom, o modelo neoclássico ele tem como principal expoente o John Hicks, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e ele expressa esse modelo dele nesse livro aí, Uma Teoria de História Econômica. Então, é importante mencionar que a escola neoclássica, ela raramente entra nesse debate da transição de um processo histórico de longo prazo. Vocês não vão ver autores neoclássicos se preocupando em estabelecer uma análise de longo prazo das dinâmicas sociais, históricas, como o processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Fundamentalmente porque eles partem do pressuposto de que as leis econômicas elas são de aplicação geral, universal. Elas têm, portanto, um caráter histórico, atemporal e espacial, e elas podem ser utilizadas, portanto, em qualquer momento histórico, qualquer período temporal e qualquer espaço, independente da geografia. Então, dessa forma, portanto, essa lógica, esse modelo neoclássico, ele entende que a transição do feudalismo para o capitalismo, ele decorreu de desenrolar de uma tendência histórica inerente, natural, da sociedade humana, no que tange ao adensamento de uma economia de mercado. Portanto, o adensamento da economia de mercado, ele é algo natural da sociedade. O capitalismo, portanto, é uma expressão natural da sociedade. As relações comerciais, mercantis, capitalistas são algo natural da sociedade. Ou seja, o que estão dizendo? Que a divisão do trabalho, a especialização, o aumento da produtividade, ao mesmo tempo em que se constitui como motor da história, são nada mais, nada menos que uma tendência inata da conformação social. É inerente, portanto, ao DNA da sociedade, às instituições capitalistas. Então, esse ponto de vista, ele foi expresso, como eu já disse anteriormente, nesse livro, que foi publicado no ano de
aliás, perdão, foi publicado antes, eu não me lembro qual foi a data de publicação do livro agora, me fugiu da memória, mas ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1972. E a partir daí, o Hicks, ele vê o mercado como sendo um elemento central da análise da história econômica. Então, o ponto de partida dele está justamente na lógica de especialização econômica e da consequente expansão dos mercados e trocas. E de que forma esta troca, portanto, essas trocas, esse mercado, acabou contribuindo para o aumento paulatino, crescente, generalizado da produtividade na sociedade. Então, nesse sentido, portanto, nessa perspectiva, se não houver nenhum obstáculo para a expansão do mercado, a tendência é que a sociedade logre crescimento econômico e alcance o progresso. Portanto, a sociedade vive etapas de crescimento, etapas de desenvolvimento, e o desenvolvimento econômico, portanto, é algo inerente para a sociedade econômica, capitalista, que nós estamos vivendo atualmente. Então, consequentemente, com esse seu desenlace teórico, o Hicks, ele vê o processo de industrialização, portanto, apenas como uma consequência do desenvolvimento do mercado, ou melhor, consequência, portanto, do livre mercado e da sua eficiência alocativa. Então, para o Hicks e para os neoclássicos, o livre mercado é o melhor sistema que existe, e existe, portanto, a partir daí uma eficiência alocativa que levou à conformação do capitalismo. Bom, mais um modelo. Trabalhamos com o modelo demográfico, passamos para o modelo mercantil, entramos no modelo marxista, os dois modelos marxistas, e entramos no modelo neoclássico. E agora nós estamos entrando no modelo neo-institucional. Bom, qual é o principal expoente do modelo neo-institucional? O principal expoente do modelo neo-institucional é o Douglass North, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia no ano de 1993, e é um dos mais importantes arautos, intérpretes da chamada nova economia institucional. Então, ele, apesar de ter vindo de uma base ortodoxa, vimos em aulas anteriores, inclusive, que ele é um dos fundadores da cliometria, ele percebe as limitações do ferramental neoclássico, do modelo neoclássico, principalmente no que se refere à questão da explicação dos fenômenos historiográficos de longo prazo, em especial por ignorar a incerteza, os custos de transação e de acesso à informação, e ele traz justamente para esse processo analítico o papel das instituições. Então, ele entende que as instituições são importantes e ele traz as instituições como sendo um elemento fundamental e importante para tentar entender, interpretar, compreender as transformações econômicas de longo prazo da sociedade. Então, em função disso, em um artigo e posteriormente num livro que foi escrito, os dois foram escritos em conjunto com Paul Thomas, isso no início da década de 1970, logo no início da década de 70, o Norte traz para dentro da análise da historiografia econômica o papel decisivo das instituições, da mudança institucional, como elemento decisivo para a ascensão do excedente. Então, nesse primeiro trabalho desses autores, nesse primeiro artigo na década de 1970, eles vão dizer que as alterações nos preços relativos, tanto das mercadorias quanto dos fatores de produção, e a própria expansão dos mercados, foram vetores de indução das inovações institucionais que possibilitaram o aumento de produtividade necessários para romper com o chamado ciclo demográfico malthusiano. Então, Sais e Sais, ao fazer uma análise sobre isso, sobre esse modelo, ele vai dizer que a contribuição teórica desses autores ela é importante, e vai dizer o seguinte sobre esses autores, abre aspas, no esboço de uma teoria institucional, os autores afirmam que a inovação das instituições ocorre quando é possível ao inovador capturar algum lucro que não seria, portanto, possível alcançar com os arranjos pré-existentes. Então, você tem, portanto, mudanças institucionais que acontecem e possibilitam, portanto, o aumento do lucro, a captura do lucro por parte dos inovadores. Então, nesse sentido, o que ele está dizendo? Que
Inovações institucionais reduzem, portanto, ou podem reduzir custos de transação, ou podem, portanto, também proporcionar economias de escalas capazes de viabilizar atividades econômicas inovadoras. Como, por exemplo, ele vai citar as grandes navegações, ou o comércio interregional, ou mesmo intercontinental. Então, é nesse sentido que o SAS e SAS, na página 126, vão afirmar o seguinte, abre aspas, determinadas atividades só podem ser levadas em frente em escalas relativamente elevadas. Era o caso das grandes navegações. O investimento necessário para as grandes navegações, a imobilização de capital para você viabilizar as grandes navegações era muito alto para aquele momento. Por exemplo, o comércio com regiões distantes não estava ao alcance do negociante individual. Para viabilizar grandes viagens, foram criadas novas instituições, por vezes patrocinadas pelo governo, como as companhias privilegiadas, por vezes voluntárias, como sociedades por ações. Os lucros decorrentes das economias de escala, por exemplo, ao reduzir o custo unitário dos produtos orientais vendidos no mercado europeu, mais do que compensavam os custos da inovação institucional. Ou seja, mudanças institucionais, em especial as garantidoras da propriedade privada, algumas das quais patrocinadas por forças extraeconômicas, foram decisivas para a garantia do lucro, o aumento da produtividade e consequente aumento populacional, sustentando a partir daí o renascimento comercial, a expansão dos mercados e, na perspectiva do Douglas North, a revolução industrial. Então, você passa a ter justamente a garantia da propriedade privada, a propriedade privada como sendo um importante motor da história. Então, nesse sentido, conforme Douglas North e Paul Thomas, na primeira página desse artigo deles, vão dizer o seguinte, a chamada Revolução Industrial é simplesmente um fenômeno superficial, tardio, da atividade inovadora, refletindo este direcionamento dos incentivos econômicos. Finalmente, convém destacar que, em um livro publicado, Instituições, Mudança Institucional e Desempenho Econômico, da década de 1990, inclusive o livro que eu já mencionei, que foi um dos principais responsáveis pela premiação do Douglas North em 1993 com o Prêmio Nobel de Economia, o North, nesse livro, deixa claro que as mudanças institucionais elas acabam acarretando resultados diferentes em países diferentes em função da matriz institucional pré-existente. Ou seja, como os ajustes institucionais se dão na margem e decorrem da capacidade de influência das organizações existentes e que foram moldadas em contextos singulares, o resultado marginal decorrente será, portanto, o quê? Diferente em cada contexto, dadas as suas histórias, os seus modelos mentais, os seus contextos políticos, os seus contextos organizacionais. Com isso, o que o Norte está dizendo? Ele está deixando claro a impossibilidade, de um lado, de haver uma linearidade histórica, e de outro, de que convergências de trajetória de desenvolvimento entre as distintas sociedades somente podem acontecer quando há mudanças institucionais. Ou seja, as instituições ou a matriz institucional acaba determinando trajetórias diferentes entre determinados países. Ou seja, as instituições importam, as instituições são fundamentais. Bom, um conceito que ele trabalha muito, portanto, nessa lógica, é o conceito de custo de transação. Então, dependendo da sociedade, existem custos de transações distintos, diversos. Sais e Sais vai dar um exemplo interessante em relação a isso, ao mencionar essa questão dos custos de transação conforme a perspectiva neo-institucional. O que ele vai dizer, o Sais e Sais? A redução dos custos de transação responde a 3 ordens de mudanças. No custo de externalidades, no custo de informação e no próprio risco. Então, alguns exemplos ajudam a entender os argumentos de Norte. Continua o Sais e Sais, ou continuam os Sais e Sais.
A externalidade ocorre quando os benefícios de uma inovação podem ser usufruídos por terceiros. O exemplo típico é de uma estrada construída por um particular, mas que pode ser utilizada por outros, reduzindo seu custo de transporte sem nada reverter para aquele que investiu na estrada. Daí o estabelecimento de pedágios, uma instituição que uma instituição que restitui ao construtor da estrada uma parte do benefício gerado aos terceiros por seu investimento. Exemplos mais específicos da época considerada dizem respeito ao combate à pirataria e à lei de patentes. Os piratas se beneficiavam do saque aos navios que realizavam comércio com áreas distantes. Continuam os doutores. Nesse sentido, a pirataria se aproveitava de uma espécie de externalidade que exigiu uma inovação institucional, o estabelecimento de forças navais para impedir o ataque de piratas. O mesmo ocorria com inovações técnicas. Uma nova máquina mais produtiva poderia ser copiada, impedindo que seu inventor se beneficiasse de sua inovação. A lei de patentes era a inovação institucional que garantia ao inventor que o seu investimento e dispêndio de energia seriam compensados, impedindo que terceiros pudessem utilizar sua inovação sem retribuí-lo. Outra forma de reduzir custos de transação diz respeito à redução dos custos de informação, como grandes lucros, nessa época, são obtidos pela grande diferença entre preços de compra e preços de venda. Os gastos com informação podem ser altamente compensadores. Daí o surgimento de instituições que aumentam o fluxo de informações, como corretores, bolsas de mercadoria e bolsas de ações. Continuam os autores. A redução dos custos inerentes às transações é fonte de outras inovações institucionais. Grandes expedições marítimas com objetivos comerciais são potencialmente lucrativas, porém implicam grande risco de perda total. Aí cita dois exemplos aqui, naufrágios e saques. Daí o surgimento de novas instituições, como parcerias em comércios e navegação e associações de seguros, que diluem o risco entre vários agentes, viabilizando empreendimentos que ficariam bloqueados caso o único agente tivesse que assumir sozinho esse risco. Bom, com isso, eu creio que vocês têm uma síntese bastante interessante daquilo que é trabalhado pelo SAIS e SAIS nesse capítulo, que eu acho que é um capítulo extremamente didático, é um capítulo que ele dialoga com os vários modelos que trabalham com a transição do feudalismo para o capitalismo. A partir daí vocês têm condições de responder essa questão norteadora número 10. Apresente as visões acerca dos processos de transição do feudalismo para o capitalismo nos modelos demográfico, mercantil, marxista, neoclássico e neoinstitucional. Com base na aula e com base na leitura, portanto, desse capítulo do SAIS e SAIS, eu tenho certeza que vocês conseguem responder a contento, e com isso nós estamos encerrando a segunda parte do nosso programa. Agradeço vocês pela presença na nossa aula e eu estou aqui encerrando a nossa